Terça-feira, 20 de julho, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que prazer, que presente, filho, filha, ter você aqui, viu? Olha, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo. Deixa o seu like, o seu joinha aqui, isso ajuda demais a nossa evangelização. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 12, versículo do 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo as mãos para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, eu refleti sobre esse evangelho há poucos dias aqui no canal que ele esteve, e eu não vou entrar tanto no detalhe que Jesus estava não brigando com a sua mãe ou desclassificando Maria, ao contrário, ele estava exaltando Maria, porque ela foi a primeira a obedecer a Deus, a ouvir Deus e a obedecê-lo, né? Ela disse diante do anjo: "Eis-me aqui, faça-se minha vontade do Senhor", né? Mas Jesus aqui está falando da importância da gente se dispor a fazer a vontade de Deus, porque é isso que nos caracteriza como membros da família de Cristo, como membros da família de Jesus. Tem uma passagem muito bonita no número 28 do Diário de Santa Faustina, no Diário da Santa Divina Misericórdia, na qual Jesus ali, misericordioso, apareceu para Santa Faustina e pregou uma peça em Santa Faustina. Jesus disse o seguinte: "Faustina, eu quero que você vá falar com a sua superiora, pedindo para ela te liberar, superiora ali das freiras, né, a madre superiora, para ela te liberar para você por 7 noites usar um cilício", que era aquele cinto de penitência, né, que era um instrumento de penitência naquela época ainda usado, para ela te liberar por 7 noites para você usar fazendo penitência. E Faustina, Santa Faustina, como freira ali, relutou, ela não queria ir, porque disse que a madre era brava, né, ela estava com vergonha. Aí Jesus apareceu para ela num dia e disse: "Faustina, você vai demorar até quando?" E ela foi e falou, num quartinho ali perto da cozinha, né? E disse que a madre superior olhou para ela e falou: "Não vou te liberar, você não vai usar nem um minuto isso." E ela ficou hiper decepcionada. E Faustina falava com Jesus. Jesus aparecia para ela, ela via, ela ouvia, né? Diz que na saída do quarto, Jesus estava na porta esperando. E ela olhou para Jesus e disse: "Senhor, ela não liberou, eu fiz o que o Senhor pediu." Jesus olhou para ela e disse: "Olha, eu não queria o teu sacrifício usando o cilício por 7 noites. Eu queria a tua obediência. Isso você me deu. E isso para mim vale mais do que qualquer sacrifício. Isso me dá mais glória e salva mais a tua alma e salva mais os pecadores do que qualquer sacrifício." Por que eu estou contando essa história? Para dizer a importância da obediência a Deus. Jesus está falando: é da minha família quem me obedece. Quem desobedece a Deus, quem não assume os mandamentos de Deus, quem acha que a Bíblia é bobeira, está dizendo para Jesus: eu não quero ser da sua família, eu não quero ser teu irmão. Eu me excluo do seu parentesco, da sua parentela, né? Mas, quando nós nos decidimos a obedecer a Deus, isso nos faz membros da família de Deus. A obediência a Deus gera bênção. A desobediência a Deus gera maldição. Saul foi rejeitado, o primeiro rei de Israel, por causa da sua desobediência. Eu sei que às vezes é difícil obedecer a Deus em algumas coisas, a gente não entende, sabe? Às vezes parece agressivo, parece que a gente sente que Deus está roubando a nossa liberdade, mas não é assim. Deus te criou. Ele sabe como você funciona. Ele sabe o que você precisa para ser feliz, filho, filha. Confia nele, seja humilde. Deixe-se conduzir por esse Pai que te ama. Ele tem o melhor para você. Obedeça, ainda que te custe. Obedeça o Evangelho, obedeça a Deus. Porque isso vai redundar em bênçãos infinitas para a tua vida. Senhor, nós te agradecemos por esse Evangelho de hoje. Dai-nos um coração humilde, Senhor. Dócil. Coração capaz de obedecer. Liberta-nos do orgulho e da presunção que nos faz achar que somos maiores que Deus, que somos melhores que o Senhor. Dá-nos um coração humilde e obediente, nosso Senhor e nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
Amém? Não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário aqui, nem que sejam 3 palavras, uma linha. O que você entendeu, o que Deus falou com você através desse evangelho. Deixa e se inscreve no canal também, você que não é inscrito. Ótimo dia para você. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A graça de sermos discípulos de Jesus é fazermos parte da família de Jesus. O que nos torna familiar com Jesus não é se nós fizermos parte da sua família consanguínea. Não, é muito mais sublime. Porque quando estão dizendo para Jesus que sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com ele, a pergunta que Jesus dirigiu-se não é a sua mãe. O questionamento de Jesus é para quem lhe faz a questão. Quem é minha mãe? Quem é que são meus irmãos? Entendam agora a minha missão. É todo aquele que faz a vontade de Deus. É todo aquele que leva a Deus a sério. É todo aquele que entra de verdade na família de Deus, porque Ele, Jesus, é Deus. É preciso dizer isto, porque é verdade que muitos dos seus parentes e familiares não acolheram Jesus. Se colocaram apenas como espectadores e não como seguidores. Perceba você que aqui é uma profunda diferença. O espectador é aquele que vive na expectativa do que vê, do que vai ser, do olha lá. O espectador é aquele que não se compromete. Mas o discípulo é aquele que segue. O discípulo é aquele que põe a mão no arado. O discípulo é aquele que ouve e pratica o que ouve. O discípulo é aquele que se torna seguidor do Mestre Jesus. Por isso, não basta dizer que conhecemos Jesus, que participamos da igreja, que nós temos esse ou aquela função, que nós nascemos dentro da igreja. Não, isso para Jesus não diz nada. Diz para a nossa mania humana ou para as nossas expectativas humanas, que muitas vezes nos baseamos em títulos, em cargos, em ocupações e assim por diante. A única biografia que interessa ao coração de Deus é daquele que se converteu com o que ouviu e colocou em prática a sua palavra. Porque pode ser que você não tenha sido um grande pecador na vida. Pode ser que você nunca tenha feito as maldades que muitos fizeram de outrora. Mas, se você não for como aquele ladrão aos pés da cruz, que ouviu a palavra de Jesus e ali se converteu, mas a gente não passa o tempo todo na casa de Deus como meros espectadores e julgadores do mundo e não nos convertemos cada dia ao Evangelho. Seguidor de Jesus é aquele que ouve a palavra de Deus e a deixa cair no seu coração para que essa palavra produza conversão. Eu preciso me converter hoje, eu preciso me abrir para a graça de Deus hoje. Eu não posso ser um mero espectador, mas eu preciso ser verdadeiramente um discípulo de nosso Senhor. Deus abençoe você.